Determinem x e y entre 0 e 2π e verifiquem seno de x mais y mais seno de x menos y igual a 2 e o seno de x mais o cosseno de y tem que ser igual a 2. Então, vamos lá. Na primeira equação que eles devem obedecer, a gente tem que seno de x mais y mais o seno de x menos y tem que ser igual a 2. Então, vamos utilizar as fórmulas de soma e subtração de arcos aqui para a gente ver o que a gente pode tirar dessa informação. Olha, o que é o seno de x mais y? É o seno de x vezes o cosseno de y mais o seno de y vezes o cosseno de x, certo? Essa é essa primeira parcela aqui. O que é o seno de x menos y? Então, mais, por causa desse mais aqui, né? Vai ser o seno de x vezes o cosseno de y menos o seno de y vezes o cosseno de x. E isso é igual a 2. Então, percebam que a gente pode cancelar esses dois termos aqui, ó, que são iguais, só que um é positivo e o outro é negativo, certo? Então, daqui, o que a gente conclui? Esses dois termos que sobraram, seno x, cosseno y, também são iguais, né? Então, a gente pode uni-los. Isso é 2 vezes seno x vezes o cosseno y. E isso é igual a 2. Se a gente passa esse 2 dividindo, a gente conclui que seno de x vezes o cosseno de y é igual a 1, certo? Então, essa é a primeira informação que a gente tira dessa primeira equação. A segunda equação nos diz que o seno de x mais o cosseno de y tem que ser igual a 2. Então, por exemplo, se a gente isola o seno de x aqui, a gente tem que o seno de x é 2 menos o cosseno de y, certo? Vamos substituir seno de x aqui nessa equação que a gente encontrou, que a equação de cima nos forneceu, certo? Então, eu vou substituir esse valor de seno aqui. Para que isso? Eu tenho uma equação que envolve apenas o cosseno de y, certo? Então, substituindo, ó, no lugar de seno de x, eu vou colocar 2 menos o cosseno de y, vezes o cosseno de y é igual a 1. Então, fazendo a distributividade aqui, ó, isso vai ficar 2 vezes o cosseno de y menos o cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Vou passar todo mundo para o lado direito da igualdade. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de y menos 2 vezes o cosseno de y mais 1 é igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau na variável cosseno de y. Então, vamos utilizar a Bhaskara para a gente resolver isso. Então, portanto, utilizando Bhaskara, o que é o cosseno de y? É menos b, o b nesse caso é menos 2. Então, menos b é 2. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é b ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 1 também, dividido por 2a, que vai ser igual a 2. Então, isso vai ser 2 mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 1 é 4 também, ó. O delta é 0, certo? Então, isso é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ou seja, o que nós concluímos? Que o cosseno de y é igual a 1. Beleza? Se o cosseno de y é igual a 1, olhando aqui em cima, ó, o seno de x vai ser 2 menos o cosseno de y, que é 1. Então, o seno de x é 1, certo? Vamos analisar agora quem que tem que ser x e y, olha. Se o cosseno de y é 1, qual é o ângulo cujo cosseno é 1? Vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico rapidinho.
O cosseno é 1 nesse ângulo aqui, né? Que é o ângulo de 0 graus, o arco de 0 graus, certo? Então, daqui a gente conclui que y tem que ser igual a 0. E o seno é 1 para qual ângulo? 90 graus, ou π sobre 2, certo? Então, portanto, x tem que ser igual a π sobre 2. Esses são os valores de x e y que satisfazem essa equação. A gente pode dar esse conjunto de solução como um par ordenado, né? X tem que ser π sobre 2 e y tem que ser 0.